Meus amigos, Bitcoin abaixo do patamar de 85 mil dólares, preocupando muita gente, mesmo em meio a um cenário favorável quando o assunto é shutdown. Diminuem as chances de uma paralisação do governo norte-americano. O Trump também apoia esse possível acordo que está sendo entregue nas mãos aí do Senado, que poderá ser aprovado dentro das próximas horas. E claro, a gente deve comentar também sobre o patamar que estamos no Bitcoin, à beira da capitulação. Basicamente, o patamar de 80 mil dólares precisa ser sustentado. Caso contrário, poderemos ver consequências ainda mais duras na ação de preço do Bitcoin. Eu explico para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio o nosso vídeo de hoje como de costume, lembrando a você de deixar as suas contribuições, o seu like, a sua inscrição e um comentário é muito bem-vindo. Antes de iniciarmos, já deixo a você um lembrete, estamos reformulando a nossa comunidade de membros aqui do YouTube, o nosso famoso clube de membros, um clube de vantagens que agora vai ter um Discord exclusivo àqueles que fazem parte aí da nossa comunidade. E eu faço convite, claro, para você que nos assiste, que me assiste nesse momento, para que dê uma olhada nessas vantagens e, claro, cogite se tornar um membro agora mesmo para não só apoiar o canal, mas, claro, receber diversos materiais exclusivos. Iniciando com vocês agora, finalmente, ao vídeo. Bom, a chance de shutdown diminui bastante nos Estados Unidos, o shutdown possivelmente programado aí para sábado dessa semana. Há pouco tempo atrás nós tínhamos uma probabilidade alta, beirando a 80% que esse shutdown pudesse ocorrer, e agora as chances caem bastante aí nas últimas horas, e isso acontece devido a um possível acordo que está sendo fechado no Senado para que então evite essa paralisação parcial, o que claro ajuda, né, os mercados e principalmente o Bitcoin, que tende a se prejudicar principalmente no cenário de curtíssimo prazo, caso um novo shutdown ocorra, uma nova paralisação ocorra. Como a gente já comentou em outros vídeos aqui do canal, em um eventual período de shutdown, a gente vê liquidez sendo drenada de mercados, a gente vê, né, de certa forma, incertezas acontecendo e, claro, isso tende a refletir na ação de preço do Bitcoin, que nesse momento já não se mostra muito bem, né? A gente acompanha o Bitcoin abaixo de 85 mil dólares, chegando a uma região muito crítica dos 80 mil dólares, e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê essa região necessita ser respeitada. Caso contrário, a gente deve ver rapidamente a visitação aí em patamares bem inferiores, como por exemplo 70 mil dólares, né? Então basicamente existe ali um bolsão de ar, podemos dizer assim, onde não existe uma grande demanda entre 70 e 80. Mas isso é papo para daqui a pouco. Então a gente pode ver que o Trump apoia, né, esse acordo de financiamento temporário do governo que está impondo ao Senado, que inclui aqui a extensão do DHS, que é o Home Security dos Estados Unidos, que é o Homeland Security dos Estados Unidos. E, portanto, um ponto importante, né, que ainda vai ser decidido aí dentro das próximas horas, como diz aqui a matéria pra gente, espera-se que o acordo permita que o Senado vote na quinta-feira à noite, ou seja, hoje, no momento da gravação desse vídeo, a gente deve ver aí uma resolução possivelmente nos próximos minutos, nas próximas horas, ou quem sabe nessa sexta-feira. Então, nesse momento, o mercado especula, né, que tenhamos uma chance mais baixa de um shutdown, mas, claro, ele ainda pode acontecer caso esse acordo aí não seja aprovado no Senado. Bom, dito isso, família, a gente passa agora para a próxima parte do vídeo para comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa quarta-feira e, claro, quais são os principais motivos pelo qual o Bitcoin vem desempenhando de forma ruim, né? Voltando abaixo do patamar de 85 mil dólares. Então, ontem tivemos a declaração do Fed, também o discurso do Jeremy Powell. A declaração veio dentro do esperado, manutenção das taxas. Já o discurso, tínhamos algumas projeções, mas nunca se sabe exatamente o que será dito pelo presidente do Fed. Nós tivemos ali um discurso de certa forma cautelosa, porém hawkish, ainda dizendo que é o esperar para ver, que a inflação não foi 100% superada, que a economia se mostra resiliente, mas que ainda não é o momento para corte de juros.
pode acontecer em 2026, mas o Fed ainda entende que não é o momento para isso. Com isso, as probabilidades de momento para a próxima declaração do FOMC daqui 47 dias, nesse momento mostram chances remotas de corte de juros, ou seja, o cenário mais provável é que a gente veja mais uma vez no terceiro mês desse ano uma estabilização das taxas. E me parece que o cenário para o mês de abril também permanece da mesma maneira. As coisas somente começam a mudar lá para a reunião do mês de junho, que aí sim o Jeremy Powell não seria mais a pessoa responsável pela cadeira do Fed e nós teremos o indicado do Donald Trump a assumir essa cadeira, né? Ou seja, as chances acabam aumentando porque existe uma mudança de poder, existe uma mudança, né, de direção possivelmente também e claro, isso traz aqui uma mudança também no panorama de probabilidade. Então, nesse momento, o mercado vem reagindo negativamente com uma chance diminuída ainda mais, né, de corte de juros dentro das próximas semanas, dentro dos próximos meses. Então, juros altos, menos liquidez, não tivemos qualquer tipo de indício em relação à injeção de liquidez, ao quantitative easing, ou seja, ativos de risco como o Bitcoin acabam caindo. Então a gente sofreu aí liquidações em cascatas nos últimos dias, venda do institucional, como a gente pode acompanhar, o institucional continua vendendo desde o meio de janeiro, praticamente não tivemos inflows sequer em um dia, então outflows dia após dia, o que claro contribui negativamente para a ação de preço do Bitcoin. Bitcoin perde também um suporte importante de $90 mil e claro, sentimento global de risco também toma conta, ouro subindo nesse momento, atingindo nova all-time high, aí superando, né, $5.600, a prata também acima de $120, então nesse momento, né, a Microsoft caindo bastante no dia de hoje, os investidores acabam fugindo de ativos mais voláteis e claro, optando, né, por ativos mais seguros como por exemplo o ouro. No dia de hoje, por exemplo, a Tether, né, anunciou que inclusive vai comprar cerca de 15% do seu portfólio em ouro. Outras empresas também estão anunciando movimentos similares, o que claro mostra um cenário para a gente de risk off, ou seja, basicamente muitas pessoas e muitos investidores saindo do risco nesse momento atual de incerteza. Então, claro, o Bitcoin vem se beneficiando negativamente nesse momento por conta desse cenário que a gente vem acompanhando macroeconomicamente falando. Bom, para o dia de amanhã, como eu já havia comentado para essa semana, veremos inflação, o IPP, a inflação produtor referente a dezembro, será divulgada e, claro, o mercado deve continuar reagindo ao desenrolar, né, dessa questão do shutdown que minuto após minuto, no momento da gravação desse vídeo, a gente vê as probabilidades diminuindo bastante. Eu comecei o vídeo, girava ali em torno de 42%, já estamos em 34%, ou seja, a maior probabilidade é que, claro, a gente chegue num acordo e isso, de certa forma, pode dar um certo respiro para o mercado. Então é importante a gente acompanhar isso aqui. Por fim, não menos importante, a gente tem dois pontos, na verdade. Um deles eu trouxe, inclusive, na terça-feira, que é esse air gap que eu havia comentado, né? A gente tem um bolsão de ar importante, né, dentro ali do patamar de 70 a 80 mil dólares. Temos o True Market Mean, que é basicamente aí o preço real do Bitcoin, o quanto ele vale em 81 mil dólares. Temos também, é claro, em 81 mil dólares o custo médio das entradas dos ETFs Spot, ou seja, 81 mil dólares é um suporte importante. Perdendo essa região de preço e considerando que não temos uma demanda considerável entre 70 e 81, é possível que perdendo 81 a gente visite esse patamar de 70 mil dólares para buscar novamente liquidez para o Bitcoin. Então, esse ponto é muito importante. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, estamos também à beira da capitulação. Esse gráfico mostra para a gente basicamente aqui um indicador de 2 anos de Investor Bottom, né, que indica aqui fundos para a gente. Então tivemos capitulação de 50% lá em 2016, de 44% em 2020, 58% em 2022 e basicamente quando a gente cruza, né, esse indicador aqui, que é o Investor Bottom, esse indicador rosinha, geralmente o mercado reage negativamente. Nesse momento esse indicador mostra para a gente o patamar de 85 mil dólares, ou seja, estamos nele nesse momento.
Perdendo esse patamar de 85, visitando 81, significaria que estaremos cruzando essa linha que foi muito respeitada aí nos últimos anos e que em momentos que cruzamos tivemos uma grande capitulação, tivemos uma grande realização de investidores. Então isso pode ocorrer novamente, é claro que não é um grande sinal de alerta, não sou cavaleiro do apocalipse, mas sim trazendo para vocês uma ótica negativa, um cenário negativo para que a gente possa se preparar aí às movimentações do mercado a depender do que acontecer. Então isso aqui é importante sinalizar, porque caso, né, a gente continue a ver isso aqui for respeitado como foi respeitado em outros ciclos, a gente pode ver sim um cenário de capitulação trazendo aí o Bitcoin a baixas, como eu comentei, quem sabe de 70 mil dólares ou quem sabe até mesmo a níveis inferiores. Então é o que chamamos de segunda fase do urso, como diz por aqui nessa matéria. Então atenção aí dobrada às próximas movimentações do Bitcoin dentro dos próximos dias. Fechando o vídeo de hoje, eu deixo dois lembretes para vocês. O primeiro em relação ao clube de membros que eu falei no início, comunidade sendo reformulada com novos benefícios, como por exemplo o Discord, você cada vez mais perto aqui da Liga Cripto e claro, a promoção ainda ativa para novos usuários. Você aqui embaixo na descrição desse vídeo tem mais informações, onde depositando numa conta nova R$600 via Pix ou cripto, você pode receber até R$150 aí de bônus nesse depósito. Basta depositar, ganhou R$100 depositando, gastou esses 600 no cartão, você ganha mais 50, ou seja, totalizando 150. O link está aqui embaixo na descrição. Eu me despeço por aqui, deixo o nosso próximo encontro marcado para esse final de semana. Bons trades e até mais!